A máquina que mudou o mundo, Gutenberg e a Revolução Silenciosa. Imagine um mundo onde cada livro era uma obra de arte, feita à mão. Um único volume levava meses ou até anos para ser concluído. O conhecimento era raro, caro e controlado. A informação se movia na velocidade de um cavalo ou de um monge. No século XV, a Europa era um vasto continente, mas intelectualmente, era um mundo de silêncio. Mas esse silêncio estava prestes a ser quebrado por uma invenção secreta, nascida da mente de um ourives alemão. Uma máquina que, ao invés de fabricar ouro, fabricaria algo infinitamente mais valioso: a palavra. Esta é a história de Johannes Gutenberg e de como ele construiu a máquina que mudou o mundo. Quem era Johannes Gutenberg? Não era um acadêmico, mas um mestre artesão, um ourives da cidade de Magúncia. Sua vida era dedicada a trabalhar com metais, moedas e espelhos. E é exatamente essa experiência que o tornaria o pai da Revolução. O século XV era uma época de grande fome por informação. O Renascimento estava florescendo, e as universidades clamavam por textos. A técnica existente, a xilogravura, impressão em bloco de madeira, era lenta e ineficiente. Gutenberg percebeu que o problema não era a tinta ou o papel, mas a matriz. Sua ideia genial não era o que a maioria pensa. Não era apenas a prensa, que já existia para fazer vinho e azeite. Sua verdadeira invenção era a tipografia de tipos móveis, um sistema que permitia montar, desmontar e reutilizar letras individuais de metal em qualquer combinação. A invenção de Gutenberg não era uma única máquina, mas um sistema engenhoso de 3 partes que ele manteve em segredo às 7 chaves. A primeira era a criação de uma liga metálica perfeita, forte o suficiente para resistir à pressão, mas macia o suficiente para ser moldada. A segunda era o molde manual, uma ferramenta engenhosa que permitia fundir centenas de cópias de cada letra com precisão idêntica, a chave para que as letras se encaixassem perfeitamente nas linhas. Isso resolveu o problema da repetibilidade. A terceira era a adaptação da prensa de parafuso para aplicar a pressão uniforme e vertical necessária para transferir a tinta das letras de metal para o papel. Foi uma fusão de metalurgia, engenharia e um design tipográfico revolucionário. Gutenberg estava criando a primeira linha de montagem da informação. Uma invenção dessa magnitude exigia dinheiro. Muito dinheiro. Gutenberg, um visionário, mas um péssimo empresário, precisou de um investidor, Johann Fust, um rico comerciante e agiota. O acordo era arriscado. Fust forneceria o capital, Gutenberg entregaria a máquina. A pressão era imensa. Gutenberg trabalhava em segredo, tentando aperfeiçoar sua técnica complexa. Mas o tempo e o dinheiro estavam se esgotando. Ele estava a ponto de imprimir o seu maior projeto, a Bíblia de 42 linhas, quando a calamidade atingiu. Fust processou Gutenberg por falta de pagamento. A dívida, exacerbada pelos juros, foi impagável. Gutenberg perdeu tudo: seu ateliê, sua máquina, seus tipos e o crédito pela obra-prima que estava prestes a ser concluída. Seu ex-sócio, Fust, e seu aprendiz, Peter Soffofer, herdaram a invenção e a levaram ao mercado. Gutenberg, o inventor, foi varrido para a obscuridade. Apesar da traição, o legado de Gutenberg estava em seu produto, a Bíblia de 42 linhas. Uma obra-prima de design e engenharia, com 2 colunas e um layout que imitava a perfeição dos manuscritos. Mas, ao contrário dos copistas, que demoravam anos, a prensa podia produzir centenas de cópias em meses. O preço, embora alto para a época, era dramaticamente mais baixo do que o de um manuscrito. Pela primeira vez, não apenas a igreja e a nobreza podiam possuir Bíblias, mas também universidades e a crescente classe mercantil. A Bíblia de Gutenberg não era apenas um livro, era a prova do poder da multiplicação da informação. Em poucas décadas, a tecnologia se espalhou por toda a Europa. Cidades como Veneza e Paris se tornaram centros de impressão. O segredo de Gutenberg havia se tornado o motor do conhecimento, preparando o terreno para a maior revolução religiosa da história. A invenção de Gutenberg foi um acidente histórico. Ele pretendia enriquecer e agradar a igreja com Bíblias perfeitas. O que ele fez, no entanto, foi dar ao povo a arma mais poderosa contra a autoridade,
informação descentralizada. 2 gerações após Gutenberg, um monge alemão chamado Martinho Lutero usou a prensa para desafiar o Vaticano. Seus panfletos, suas 95 teses, foram impressos em dezenas de milhares de cópias e se espalharam pela Europa como um incêndio. A reforma protestante seria impensável sem a imprensa. Na ciência, a imprensa permitiu que as descobertas de Copérnico, Galileu e Newton fossem rapidamente verificadas e construídas por outros acadêmicos, impulsionando a revolução científica. Na política, a imprensa criou a esfera pública, permitindo que as pessoas formassem opiniões informadas. A máquina de Gutenberg havia criado a Idade da Razão. A invenção de Gutenberg não terminou no século XV. Ela é a base de tudo que você está vendo agora. A capacidade de reproduzir informação de forma barata e rápida é o motor da nossa era digital. A web, os e-books, os smartphones, tudo isso é descendente direto da sua prensa de metal. A história de Gutenberg é uma lição sobre o poder não da força, mas da ideia. Ele perdeu a riqueza e a glória em vida, mas sua invenção deu a voz à humanidade e transformou um mundo de silêncio em um mundo de informação e debate. O ouro não era o objetivo final, mas o meio para o bem maior, o conhecimento. Se você foi cativado por esta jornada pela história da informação, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias que reformatam a nossa compreensão do mundo. E nos diga nos comentários, qual outra invenção fundamental você gostaria que explorássemos?